sejam dois polígonos convexos de n e n mais 1 lados. Se a diferença entre os números de suas diagonais é 7, o valor de n é... Tudo que a gente precisa para começar essa questão é saber a fórmula do número de diagonais de um polígono. A fórmula é essa daqui, ó. Número de diagonais, que eu vou chamar de D, é n que multiplica n menos 3 dividido por 2, onde o n é o número de lados desse polígono. Então, para o primeiro polígono, que eu vou chamar de D1, o número de diagonais do primeiro polígono, de n lados, a fórmula vai ser n, porque o número de lados é n, né? O número de lado é n. Cuidado para não confundirem. Eu poderia muito bem chegar aqui e botar um k, ó, k e k menos 3. E aí o número de lados desse polígono é n. E aí esse n ia entrar aqui no lugar do k. E esse n também entrar aqui no lugar desse k aqui, ó, k menos 3. No caso ia ficar n menos 3. Mas vamos continuar. O número de diagonais do primeiro polígono é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. E o número de diagonais do segundo polígono é n, que no caso ele tem n mais 1 lados, ó, n mais 1, que multiplica. Agora esse n aqui, ó, no lugar desse n vai entrar n mais 1. n mais 1 e esse menos 3 aqui, ó, menos 3. Talvez esteja confuso por quê? Porque a fórmula do número de diagonais convencionou-se chamar o número de lados de um polígono de n. E a questão também deu como n e n aqui. A questão poderia muito bem dar k e k mais 1, ou b e b mais 1, mas a questão quis chamar de n e n mais 1. Bom, vamos continuar aqui, ó. Isso tudo aqui sobre 2. Aqui nesse n mais 1 menos 3, a gente já pode fazer essa conta para adiantar. Ó, então vai ficar n, 1 menos 3, isso vai dar menos 2. Já vamos colocar menos 2 aqui. N menos 2. E vamos apagar aquela sobra ali. Apagar essa sobra aqui. A questão está dizendo que a diferença entre o número de suas diagonais é 7. Por que eu coloquei o D2 primeiro e depois eu coloquei o D1? Eu poderia colocar o D1 primeiro aqui e depois o D2? Não, porque o número de diagonais sairia negativo e não existe menos 3 diagonais. O número de diagonais é positivo. E eu coloquei o D2 primeiro porque o número de diagonais dela é muito maior do que a primeira. Então vai dar um valor positivo aqui. Então vamos continuar. O D2 vale isso aqui, ó. N mais 1 que multiplica n menos 2 sobre 2 menos n, agora ó, o D1 é isso aqui, ó, que multiplica n menos 3 sobre 2. Isso é igual a 7. Repare que todo mundo aqui, ó, está no mesmo denominador, que é o 2. Então eu vou pegar o 2 que ele está dividindo e vou passar para cá, ó, vai ficar 2 vezes 7. Vai ficar assim, ó, n mais 1 que multiplica n menos 2 menos, aqui ó, n que multiplica n menos 3 é igual a 14. Agora eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Agora a gente vai fazer uma distributiva, ó. Esse n aqui, ó, com esse n e depois com esse 2. Depois esse 1 com esse n aqui e depois com esse 2 aqui. Mesma coisa com esse n aqui, ó. Esse n vai multiplicar esse n e esse 3 aqui depois. Porém, tem um jeito mais rápido para fazer isso aqui. Quando a gente tem essa estrutura aqui, olha, assim, do jeito que está aqui, isso aqui vai dar uma equação do segundo grau. O que a gente faz? Quando a gente tem isso, a gente vai pegar aqui, ó, o primeiro, ó, n ao quadrado, depois vai pegar a soma entre os dois, aqui, ó, o 1 e o menos 2, vai dar menos n, e depois vai pegar o produto entre os dois aqui, ó, o 1 e o menos 2, que no caso vai dar menos 2. Aí depois vem aqui, ó, o menos n vai multiplicar o n, vai ficar menos n ao quadrado, e o menos n vai multiplicar o menos 3, vai ficar mais 3n, porque menos com menos vai dar mais. Isso é igual a 14.
E aí a gente pode cortar esse termo ao quadrado com esse termo ao quadrado aqui. Ó. O que sobrou aí? Sobrou o menos n, o menos 2 e o mais 3n. Então vamos lá. O 3n menos n, isso vai dar 2n. Menos é igual a 14. Passando o menos 2 para o outro lado, ele vai positivo. Então vai ficar 2n é igual a 16. Bom, dividindo aqui os dois lados por 2, vai ficar n é igual a 8. Vamos fazer uma revisão aqui. Bom, então você viu que para começar essa questão, a gente precisaria lembrar da fórmula do número de diagonais de um polígono, que é essa daqui. Ó. Talvez você tenha se confundido porque o número de lados de um polígono a gente chama de n. E a questão deu n e n mais 1. Mas você também poderia pensar nessa fórmula aqui assim, ó. Sei lá, um k aqui, ó, k que multiplica k menos 3 sobre 2. E o k é o número de lados. Aí você não confundia, porque o número de lados agora de um polígono é n, aí pegaria esse n e colocaria aqui, e pegaria esse mesmo n e colocaria aqui. E no outro caso seria o n mais 1 colocaria no k, e o n mais 1 colocaria nesse k aqui, menos 3. Vale lembrar que o número de diagonais é sempre um número positivo, então coloquei o número de diagonais do polígono que tem mais diagonais aqui, olha, na frente, e depois eu botei o número de diagonais que tem menos diagonais aqui, ó, para dar uma diferença positiva. E sempre que você tiver isso aqui, ó, para você não ficar fazendo distributivo e depois juntar os termos semelhantes, você pode fazer assim, ó, sempre que você tiver alguma coisa assim, ó, x, que multiplica x menos 1, depois x menos 2, sempre que você tiver uma coisa assim, em vez de você fazer a distributiva, você também pode fazer assim, ó, deixar nessa forma assim, ó, x menos a soma entre as raízes, ó, entre as raízes, mais, calma aí, deixa eu esquecer o x, x mais o produto, foi o que eu fiz aqui, ó, o primeiro ao quadrado, ó, o primeiro ao quadrado, tá aqui, depois a soma entre as raízes, olha, que no caso é 1 menos 2, isso vai dar menos 1, e mantém aqui, ó, o n, igual tá aqui, ó, a soma, ó. E depois o produto, ó, entre as raízes, ó, 1 vezes menos 2, isso vai dar menos 2, tá aqui, ó. E depois disso tudo aqui é só fazer conta. E achamos n igual a 8. Então ficamos com o gabarito na letra B. Vamos para a questão de número 57.